Pois bem, quando a gente fala então em conceito, né, a gente retoma esse conceito de escrevivência, a gente retoma um pouco uma conversa que foi provocada pela Viviane no primeiro encontro síncrono. Quem não esteve presente pode olhar, a gente tem esse encontro gravado e o link está no SIGA. Então pode olhar lá para ver que provocação foi essa. Mas mais ou menos é o seguinte, eu tinha pedido para vocês lá na primeira aula, para vocês tentarem formular o que vocês entendiam dos conceitos de lugar de fala, de silenciamento e de epistemicídio. E aí a Viviane fez uma provocação dizendo que considerava que eventualmente a gente podia ter uma compreensão conceitual, né, uma compreensão do conceito em termos teóricos, mas ter muita dificuldade de perceber como isso a que esses termos se referiam acontecia cotidianamente conosco, à nossa volta e assim por diante, né? Então, a gente tinha, então, né, esse perigo, segundo a Vivi falou, e faz todo sentido, não é? De ficar repetindo os conceitos, mesmo compreendendo os conceitos, apenas intelectualmente, apenas teoricamente, e não conseguir encontrar as referências, não conseguir encontrar sentido, né, vivencial para esses conceitos. Esse conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, ele traz exatamente esse ponto, né, porque ela vai falar o seguinte: pessoas negras estiveram presentes na literatura brasileira desde quase sempre. Como personagens, né, sobretudo. Claro que também como escritores, sobretudo homens, mas principalmente como personagens. Só que como personagens escritos, né, criados e desenvolvidos por pessoas que não tinham a vivência desses personagens. Então ela cita, por exemplo, Jorge Amado, ela cita outras pessoas da literatura que teriam trazido para a cena personagens negras, mas que não tinham propriamente aquela vivência de ser negra e negro, né? E de ter aquela experiência pela qual aqueles personagens passavam. Por outro lado, ela diz que a escrevivência não é também uma autobiografia. O que ela está chamando de escrevivência não quer dizer aquilo que aconteceu com ela, que ela está escrevendo aquilo que aconteceu pessoalmente com ela. Né? Nesse sentido, tem aí uma aproximação com a ideia de lugar de fala. Né? E ela mesma faz essa aproximação em uma das falas dela. É um lugar social. Ela é formada, é criada como mulher negra dentro de uma comunidade marginalizada, de uma favela, e, portanto, ela tem a vivência para criar personagens que têm este mundo, né, que compartilham, de certa maneira, de uma linguagem, de uma certa cosmologia, como ela diz, né, um modo de compreender o mundo, né, certas experiências culturais, certas heranças da África. Então, tudo isso é compartilhado por essas pessoas. A própria experiência da opressão, das opressões, né, que a gente já falou aqui, opressões de classe, de raça, de gênero, né, às vezes de sexualidade, enfim. Esse lugar da opressão é um lugar que ela conhece pela própria vivência. Então, quando ela escreve sobre isso, quando ela cria personagens negras e negros, marginalizados e marginalizadas, ela está
colocando ali as suas vivências, embora aquilo não tenha acontecido pessoalmente com ela não seja aqueles personagens, certo? Isso traz, né, para a escrita da Conceição Evaristo esse tom que não me parece, intelectualizado de fora para dentro, e sim de dentro para fora, né? Ela intelectualiza essas situações vividas a partir mesmo das situações. E aí, por isso que eu trouxe essa questão que a Viviane colocou. De certa maneira, o próprio termo, o próprio conceito escrevivência corre o risco de se tornar um conceito também apropriado intelectualmente e separado do seu próprio sentido, né? E para isso a gente precisa prestar atenção. A Conceição Evaristo não fala exatamente isso, que eu acho ela muito muito generosa, assim, né? Muito elegante. Ela não fala exatamente isso, mas ela chama atenção, assim, por exemplo, certas aproximações que são feitas com o termo escrevivência, por exemplo, a aproximação com a escrita de si. E aí vocês lembram que eu coloquei um texto do Foucault na primeira aula sobre escrita de si, falei rapidamente o que o Foucault fala nesse texto, né? A escrita de si como um exercício de si mesmo, um exercício espiritual, um exercício de autoformação, né? Aí a Conceição Evaristo diz, tem a ver com isso, mas não podemos esquecer que a genealogia do escrevivência tem a ver com esse comprometimento, com a libertação da voz das negras e negros, sobretudo das mulheres negras. Essa libertação dessa voz que estava junto com o seu corpo, junto com a sua força produtiva, escravizada ali na experiência da Casa Grande. Então, por isso, a gente precisa tomar cuidado, né, com essa apropriação, né? Principalmente nós, pessoas brancas, né? Com essa apropriação do conceito de escrevivência aí da Conceição Evaristo. Bem, a Conceição Evaristo também fala que dentro dessa escrevivência dela, ela procura trabalhar, então, com os mitos, com as mitologias, né? De origem africana. Então, em Olhos d'Água, por exemplo, o livro tem o título do primeiro conto, né? O mesmo título do primeiro conto, que é Olhos d'Água, em que a personagem se dá conta de que ela não sabe qual é a cor dos olhos da mãe dela. E aí a Conceição Evaristo vai dizer que a imagem mítica que está por trás aí do Olhos d'Água é a imagem de Oxum, Mamãe Oxum. Oxum, então, é uma orixá, né? Acho que talvez todo mundo conheça pelo menos essa música que foi gravada pelo Zé Cabaleiro, né? Que é um ponto de candomblé, de umbanda, né? Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, livrê, colhendo lírio, livrê. Perdoem aí. Mas basicamente só para vocês lembrarem da música. A Oxum, então, é a mãe das águas, sobretudo das águas doces, né? Dos rios, das cachoeiras. E então, dos olhos d'água, né? Dos lugares de brotação de água. E ela tem um espelho. Ela carrega um espelho. Esse espelho, diz a Conceição Evaristo, ele permite o reflexo da imagem, e aí que tá, né? O reflexo dessa imagem da mulher negra. Que a mulher negra consiga se ver nesse espelho de Mamãe Oxum, nesses olhos da mãe, nesses olhos d'água.
E aí ela diz que o libertador aí é essa desconstrução de uma imagem fabricada de negras e negros, né? Uma imagem que desvaloriza a sua própria imagem. Então, tanto em termos mais superficiais de aparência, né? De não considerar como bela a imagem de negras e negros, quanto, e sobretudo, esse enxergar mal, né? Esse desvalorizar aquilo que é próprio da sua cultura, da sua ancestralidade, da sua história, enfim, das suas linguagens. Então, esse reflexo aí tem a intenção de fazer rever, né? De libertar para fazer rever, se reconhecer. Então é o conhece-te a ti mesmo, né? No sentido desse conhece-te a ti mesmo filosófico, né? Essa reflexão vinda de outro lugar, né? E a Conceição Evaristo então usa essa imagem para dizer da função dessas escrevivências, essa função de mostrar essa imagem de negras e negros de uma outra maneira. Então é isso, por enquanto. Seguimos na próxima.